Ó, eu aqui de novo para a gente estudar a palavra do Senhor mais uma vez. Que maravilha, né? Então na semana passada, a gente estudou sobre o plano da salvação. Então vamos ver aqui a recapitulação aqui só para lembrar. Fala aqui: após o homem pecar, Deus foi procurá-lo e deu a certeza de que Jesus morreria em seu lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele tomou sobre si os nossos pecados. E após o pecado, a natureza humana ficou tão depravada e o coração corrompido. O Espírito Santo muda a natureza humana e implanta a lei de Deus no coração. A salvação depende da nossa fé em Cristo. Então, esse foi o estudo, né, que falou sobre a salvação. E hoje é um estudo também bem interessante. Um estudo que fala aqui sobre fé, arrependimento e confissão. Hoje, quem disse que nós não temos salvação, né? Dependente de tudo que tenhamos feito na nossa vida de errado, Deus nos ama e Ele quer nos salvar com amor eterno. Então, o que Ele quer que façamos para que possamos ser salvos, né? E aqui fala assim, ó: certo dia, um sacerdote cristão visitou um hospital psiquiátrico na Inglaterra. Enquanto ele andava pelos corredores e aposentos, observando os pacientes em seu lamentável desequilíbrio mental, ouviu do diretor da instituição que acompanhava, e ele disse: se metade dessas pessoas pudessem crer no perdão, poderia ser mandado de volta para casa. De fato, muitos males emocionais e espirituais e até físico têm a origem no sentimento de culpa. O pecado tem a ação devoradora na vida de qualquer pessoa. O que podemos fazer com ele? Como nos livramos de suas terríveis consequências? A Bíblia nos aponta uma saída, ou seja, a Bíblia nos aponta um caminho, né, para isso. E aqui fala assim, ó: o que é fé? E qual é a sua importância na vida do cristão? Aqui em Hebreus 11, 1, do 1 ao 6, 1 e 6 fala assim: a fé é a certeza e ela agrada a Deus. Nossa, a fé é a certeza de coisas que a gente não vê, mas que a gente tem convicção e espera, e tem fé e acredita, entendeu? E aqui fala que a fé agrada a Deus. A fé produz paz. E aqui fala que a fé sem obra, ela é morta. Então, se a gente tem fé, nós agrada a Deus. Se a gente tem fé, a fé produz paz. Se a gente faz obra, mas não tem fé, a nossa obra é morta diante de Deus. Entendeu? E aqui tem mais uma passagem aqui de Romanos 5, 1, Tiago 2, 26, que você pode ler na sua Bíblia aí, tá? A fé é a convicção de coisas, a fé é a convicção que se baseia numa advertência. Deus nos dá, não é um sentimento ou um pensamento positivo. Ela é importante, pois agrada a Deus e nos justifica. Romanos 5:1. Quando o crente mantém comunhão com o Pai Celestial, ele desenvolve fé e confiança que transforma limitação e ousadia, os sonhos em ação, derrota em vitória, dificuldade em oportunidade, lágrima em sorriso, dúvida em certeza, medo em coragem, ódio em amor. Devemos pedir para receber, mas
Devemos pedir para receber mais fé. Eu creio. O que nós precisamos dizer? Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Aqui quem falou foi o Jó. Então, aqui a gente vê que realmente, sem fé, a gente não consegue realizar nada nas nossas vidas. A gente vive uma vida conturbada, cheia de complicações e problemas, mas quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, Ele nos renova a nossa fé a cada manhã. Então, a gente nunca deve sair da nossa casa, levantar nas primeiras horas do dia, sem antes ir a Deus e entregar a nossa vida nas suas mãos e pedir para Ele para que aumente a nossa fé e que a gente possa confiar nele completamente nesse dia, para que Ele possa conduzir os nossos passos, para que a gente possa terminar um dia feliz, cheio de paz e alegria no nosso coração, mesmo que as coisas estejam difíceis. Mas se a gente estiver com Deus e tiver confiança nele, com certeza irá ficar bom. Aqui fala, como desenvolver a fé? Em Romanos 10:17, a fé vem enquanto ouvimos a palavra de Deus. Olha o que a gente precisa fazer. Para a gente desenvolver fé, precisamos ir até Deus, estudar a palavra de Deus, orar, buscar, compartilhar a palavra dele com as outras pessoas, porque aí também ajuda a desenvolver a fé e muito, quando a gente compartilha o que Deus faz de bom nas nossas vidas. Está escrito em Romanos 10:17. Em Lucas 5:35 fala o que Jesus veio fazer. Então, o que Jesus veio fazer aqui em Lucas 5:32? Jesus fala assim: eu não vim chamar justo ao arrependimento, mas sim pecadores. Então, Jesus, ele veio aqui para nos convidar, para que a gente pudesse colocar ele no primeiro plano na nossa vida e poder deixar ele guiar toda a nossa vida. Então, ele quer que nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessemos a ele e deixemos de fazer aquilo que nos angustia, que nos coloca para baixo e que a gente vê que é errado, mas muitas vezes a gente não consegue sair fora. E a gente precisa fazer o quê? A gente precisa confessar a Deus e pedir força para ele e fé para que a gente não volte mais a fazer. Porque ele está falando aqui, ó. O apóstolo Pedro exortou: arrependei vós, pois, e se convertei vós, para serem cancelados os vossos pecados. Atos 3:19. O arrependimento sincero produz tristeza. Quando a gente se arrepende de verdade, a gente fica triste por o que a gente fez de errado. E também afastamento do pecado. Também a gente não faz mais quando a gente se arrepende de verdade. A palavra arrependimento, na língua grega, envolve além do arrependimento. É uma mudança básica da mente, da compreensão e da atitude para com Deus. Deus conosco e com nosso semelhante. O verdadeiro arrependimento, portanto, leva à conversão e ao abandono da velha vida de pecado e resulta em uma nova maneira de viver, viu? Então, a gente viu aqui que quando a gente realmente confessa nossos pecados a Deus, a gente abandona e a gente passa a viver uma nova vida, uma vida sem andar cometendo coisas que não é da vontade de Deus. Então, se a gente vive uma vida que realmente nos deixa angustiada, que não era bem aquilo que a gente queria, mas a gente não consegue, Deus está nos chamando para um arrependimento verdadeiro, confessar os pecados, se arrepender e Ele o perdoa e a gente passa a viver uma nova vida. Ou seja, a gente abandona aquele pecado que nos colocava para baixo e Deus nos perdoa e nunca mais Deus vai lembrar daquilo que a gente fez. Então ali a gente passa a viver tendo paz, alegria no coração e oportunidade de ser nova criatura.
Em Romanos, aqui em Romanos 2:4, fala assim: o que nos leva ao arrependimento? Aqui em Romanos 2:4 fala que é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento, ou seja, é o Espírito Santo. Se a gente abrir o nosso coração a Deus, Ele nos transforma a nossa vida. A gente se arrepende e a gente confessa os nossos pecados a Ele. Aqui fala assim, ó: experimentar a misericórdia divina na vida pessoal é contemplar os seus atributos e nos leva ao verdadeiro arrependimento. É os atributos de Deus que nos levam ao verdadeiro arrependimento, que resulta em uma mudança de comportamento. Lucas 3, do 8 ao 14. A palavra de Deus exorta os seus seguidores a produzir frutos dignos de arrependimento. Então, quando a gente vive na companhia de Deus e do Espírito Santo, quando a gente peca, a gente se arrepende, porque isso bate uma tristeza quando você faz algo de errado, que você viu que aborreceu a Deus. Então você sente o desejo no coração de imediatamente você ir até os pés do Senhor e pedir perdão a Ele, e Ele os perdoará. Então, eu já fiz isso muitas vezes, já fiz alguma coisa no qual eu vi que não era do agrado de Deus, que imediatamente fui aos seus pés e confessei os meus pecados, o que eu realmente fiz que Deus não agradou, e ali de imediato eu já senti uma santa paz do Senhor, no qual vem aquele alívio que Deus te perdoou, e a gente vê que Ele nem sequer está mais lembrando, e ali é onde a gente sente paz. Mas se a gente não fizer isso, a gente vai ficar com aquilo por dentro corroendo, que é aquilo que nos leva até a depressão. Aqui fala assim, na pergunta 6, o que faz o pecador arrependido? Salmo 38, 18, foi o que eu acabei de falar. Ele confessa os seus pecados a Jesus. Quando a gente se arrepende, a gente vai até Jesus e confessa, e Ele nos perdoa. Que legal, né? O Salmo 32 e 51 fala sobre um arrependimento. Se confessamos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Paulo afirma que Jesus é o único mediador entre o nosso Deus, entre o nosso Deus. Achegando-nos a Cristo, em sincero arrependimento, somos movidos pelo Espírito Santo a reconhecer e confessar os nossos pecados e culpa. Não podemos ser redimidos enquanto estivermos procurando justificativa para nossas obstinação e negando os nossos pecados. Ou seja, não adianta, que a gente não vai encontrar alívio, não vai encontrar paz, enquanto a gente continuar encobrindo os nossos pecados e continuar fazendo a mesma coisa. Então, a gente precisa abrir o coração e para que o Espírito Santo possa nos ajudar a nos arrepender verdadeiramente, para que a gente possa ser levado até a presença de Deus para confessarmos os nossos pecados a Jesus, porque Jesus é o nosso único mediador entre Deus e a terra, né? Então, aqui a gente vê que sem Jesus os nossos pecados não vão ser perdoados, porque é Jesus que leva. Então, quando a gente for confessar os pecados, a gente tem que falar em nome de Jesus, e ali você confessa, e ali seus pecados vão até Deus e Deus te perdoa, porque Ele é o nosso único mediador. E aqui no 8, aqui no 7, fala assim: o que acontece com aqueles que não confessam os seus pecados? E em Provérbio 13 fala: quem confessa os seus pecados, quem não confessa os seus pecados, jamais prosperará.
mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia, viu? Então, se a gente não confessar, nós não vamos prosperar em nada. E se a gente confessar, a gente alcança a misericórdia de Deus, ok? O Senhor não requer que façamos alguma coisa penosa para alcançarmos o perdão. Não precisamos fazer longas e exaustivas peregrinações ou praticar dolorosas penitências para remover a nossa transgressão. Davi, após cometer um pecado, orou a Deus e falou: confessei-te os meus pecados e a minha maldade. Não encobri, dizia ele. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Isso é Davi falando. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão da tua misericórdia. Então, só através da misericórdia de Deus que os nossos pecados são perdoados. Que a misericórdia de Deus é o quê? Jesus. Ele mandou Jesus ante a terra para que viesse morrer por nós. Então, esse é o amor verdadeiro que Deus tem para com nós e a sua misericórdia grandiosa para nos salvar, né? Que maravilha! Então, aqui a última passagem fala assim: o que Deus faz quando confessamos os nossos pecados? Em 1 João 1:9 e Malaquias 7:8-19, e também tem Isaías 43:25. Fala assim: ele perdoa e purifica e lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Ou seja, quando ele lança nossos pecados nas profundezas do mar, isso significa que ele nunca mais se lembrará dele, né? Então, é isso aqui. Então, fala assim, ó: Deus perdoa os pecados. E isso quer dizer que não se lembra deles mais. Nem utiliza os nossos defeitos para nos acusar. Assim, deixou-nos o exemplo de como devemos tratar o nosso próximo. Jesus ensinou que não devemos julgar a ninguém, pois, ao assim proceder, trazemos condenação para nós mesmos. Viu? Aqui a última passagem fala assim: o que Deus espera de nós hoje? Isaías 55:7. Ele fala que deixemos os nossos caminhos mal e nos convertemos e voltemos-nos para Deus, pois Deus é rico em perdoar. Então, Deus está falando para nós aqui em Isaías 55:7 que nós precisamos deixar os nossos caminhos mal e nos converter a Deus, porque Ele é misericordioso, porque Ele é rico em perdão e Ele nos perdoará e nunca mais se lembrará dos nossos pecados. E aqui fala assim, ó: buscai ao Senhor, pois Ele lançará os pecados nas profundezas do mar. Os anjos cantam e festejam a confissão de um pecador. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos e de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus está esperando a confissão sincera para perdoar os nossos pecados. Então, Jesus aqui está nos esperando todos os dias. Se temos alguma coisa para confessar, que a gente possa ir até Deus e ali a gente confessa os nossos pecados em nome do Senhor Jesus, porque Deus vai nos perdoar. E ali, quando Ele nos perdoa, Ele fala que Ele nos purifica também. E ali, além de nos purificar, também Ele pega os nossos pecados e joga nas profundezas do mar.
E essa simbolização das profundezas do mar é que ele não se lembra mais daquele pecado. Se você pecar amanhã ou depois, porque nós somos pecadores, então sempre a gente vai tropeçar em alguma coisa, que a gente possa se arrepender de coração e possa ir até Deus, porque aqui você viu que tem festa no céu, alegria diante dos anjos quando um pecador se arrepende e confessa os seus pecados. E aqui, nesse estudo, é muito interessante que nos ensina como um ser humano pode viver num mundo tão conturbado desse e ter paz. Sim, lógico que tem, porque muitas vezes são as próprias consequências da nossa vida que nos levam à destruição, porque a gente faz as coisas que não é de acordo, depois a gente se arrepende e a gente fica com pensamentos pesados, no qual nos leva à depressão. Mas Deus nos convida, quando a gente estiver nessa situação, para que a gente possa ir até Ele, porque Ele vai nos perdoar, e quando Ele nos perdoa, a paz volta a reinar no nosso coração, porque a gente já não carrega mais aquela culpa, aquele peso sobre nós. Então, que nós possamos realmente ir até Deus e confessar os nossos pecados a Ele, para que Ele possa nos perdoar e nos purificar de todo mal, que a gente possa buscar força, possa buscar conhecimento da palavra dele, estudar, orar, estar sempre em comunhão com ele, para que a gente não possa estar caindo nas tentações do inimigo, ok? Então que Deus o abençoe a todos, tá? E se ainda der tempo, essa semana eu voltarei com um estudo aqui bem especial, muito bom, que fala sobre os sinais da volta de Jesus. A gente vê se esses sinais já se cumpriram, se esses sinais vão se cumprir, ou se eles estão muito longe, ou se já passou. Então a gente vai ver detalhadamente aqui dentro da palavra de Deus o que a Bíblia fala sobre os sinais da volta de Jesus, tá? Então convido vocês a pegar esse vídeo, ouvir e depois compartilhar com as outras pessoas, para que elas também possam ficar sabendo do amor de Jesus para com todos nós, ok? Vocês compartilham, vocês curtem e compartilham com as outras pessoas, vai passando ele para frente, porque com certeza vai ajudar outras pessoas também a conhecer o Deus verdadeiro. E lá no meu canal, lá na YouTube, tem os outros vídeos. Esse estudo de hoje foi o 5, então os outros já estão lá no canal. Pode assistir todos eles que estão lá para acompanhar desde o começo, e aí vão compartilhando, dando um joinha aí, um beleza, e depois você compartilha com seus amigos, seus parentes, né? Porque com certeza todos vocês querem ver os seus parentes bem e também preparado para quando Jesus voltar, né? Então convido vocês a seguir lá os estudos bíblicos, assistir e compartilhar com eles, ok? Então é isso aí. Fique com Deus e tenha uma ótima tarde.